Você abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 2. Se Deus permitir, no próximo domingo nós vamos iniciar uma nova série de mensagens. Esteja aqui conosco, convide seus amigos, familiares. Ao longo da semana a gente vai estar divulgando esse tema, essa nova série. Temos os nossos grupos de vida também. Não deixe de participar, de se envolver. Mas hoje eu vou trazer uma palavra, irmãos, que falou muito ao meu coração nos últimos dias, semanas e meses. E eu espero que o Senhor possa usar para falar o coração da igreja também, que isso seja aplicado em nossas vidas. Quero convidar você a abrir em Gênesis, no capítulo 2, a partir do versículo 1. A igreja toda atenta a esse texto. Você precisa dar atenção aqui a essa passagem. A palavra de Deus diz assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e tudo o que neles há. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra, que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. A igreja pode ler, todo mundo junto, o versículo 3, dizendo: E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Vamos orar? Senhor Deus, fala conosco por meio da tua santa palavra. Tem graça e misericórdia dos nossos corações confusos, complexos e que muitas vezes criam barreiras, Senhor, a ouvir a tua voz, a se render à tua vontade. Portanto, que por meio do Espírito Santo, Pai, e através da palavra de Deus, o Senhor derrube todas as fortalezas que os nossos corações levantam todos os dias contra o Senhor. E que, pelo contrário, Senhor, que nós recebamos da tua graça, da tua misericórdia e sejamos ministrados pelo teu amor nessa manhã, através da tua santa palavra, Senhor. Fala com o mais novo aqui desse auditório, até o mais experiente. Fala com aquele que já conhece tanto da tua palavra, assim como com aquele que de repente está dando seus primeiros passos de fé. Fala com o teu povo, em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Irmãos, há um tempo atrás, mais de um ano, provavelmente, não vou me lembrar exatamente, eu ministrei uma série de mensagens intitulada As Ferramentas Perdidas da Espiritualidade. Eu não sei se todos vão lembrar, muitos provavelmente não estavam aqui na igreja nessa época, mas quem estava aqui nessa época, levanta a mão, onde a gente falou sobre disciplinas espirituais e amém, né? Uma boa parte aqui da igreja. Então a gente falou sobre várias disciplinas espirituais que a Bíblia, que a palavra de Deus nos ensina para o desenvolvimento de uma vida espiritual segundo a vontade de Deus. Falamos sobre oração, falamos sobre jejum, sobre leitura bíblica, sobre comunhão, sobre a disciplina dos dízimos e ofertas. Falamos sobre várias disciplinas espirituais que nós vemos como um chamado do Senhor, mas que não apenas é sobre algo a ser feito, mas sobre algo que Deus faz em nós por meio daquilo. E eu queria compartilhar, irmãos, que à luz do que o Senhor veio me falando nos últimos meses, semanas, eu preciso compartilhar com os irmãos que eu deixei passar uma disciplina espiritual fundamental, que é justamente sobre a disciplina que nós vamos tratar hoje. O tema da mensagem de hoje é o Shabá à luz da nova aliança. Quando eu ministrei aquela série de mensagens, eu parei para pensar, eu orei ao Senhor. O que é que o Senhor nos revela através da sua palavra sobre disciplinas espirituais que não podem ser esquecidas? E curiosamente, essa disciplina espiritual que nós vamos falar hoje, ela não foi lembrada por mim. E hoje eu percebo que talvez essa disciplina não foi lembrada, irmãos, justamente porque eu não a praticava. Talvez a minha mente se bloqueou para essa disciplina.
Durante muitos anos, e aqui eu não costumo fazer isso, mas eu vou precisar falar um pouco da minha experiência aqui hoje nessa manhã, porque tem a ver com o que a gente vai ministrar, né? Mas durante muitos anos eu acreditei, talvez de maneira inconsciente, como talvez alguns aqui acreditem, que descansar é um mal necessário. Eu não sei se você se identifica com essa afirmação, mas eu tenho certeza que muitos talvez não acreditem nisso como algo oficial, mas dentro do seu coração carreguem essa convicção. E durante muito tempo, irmãos, eu vivi sem parar, desde que eu comecei a assumir responsabilidades na vida, né? Desde que, quando você diz assim, na palavra, no português mais objetivo, desde que você começa a se reconhecer por gente. Não tem isso, né? Então, eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, só para vocês entenderem, né? Desde o ensino médio, que é quando você começa a tomar jeito na vida, né? Porque até a oitava série, nono ano, você ainda tem responsabilidade, mas não é aquela pressão, né? Com todo respeito aqui às crianças do fundamental, né? Apesar que na Zoe o negócio tá pegando, viu, né? Tá difícil. Mas enfim, vamos pegar a regra, né? Vamos pegar a regra geral. E eu lembro que no ensino médio eu fui formatado para acreditar que se eu não estudasse domingo a domingo, eu ia falhar na minha missão enquanto estudante. E isso é o que as escolas ensinam por aí. É a cultura dos nossos dias. Na faculdade de Direito, quando eu entrei, né, depois de ter passado no vestibular, estagiava durante o dia, estudava à noite, e os finais de semana eram dedicados a tirar o atraso da faculdade. No meio da faculdade, ingressei no seminário, Teologia. Alguns me conhecem desde essa época, né? Então as aulas eram online, mas eu cursava o curso de Direito, cursava Teologia, estagiava, né, durante a semana. E no meio da faculdade ingressei no seminário, cujas aulas, como eu disse, eram online. E ainda no meio dessa história, do meio para o fim da faculdade, fui contratado para trabalhar numa multinacional o dia todo. Então eu saía de casa de 6:30 da manhã, chegava em casa de 11 da noite. E ainda tinha seminário para estudar. No final de semana já estava pregando na igreja. E passei uns 2, 3 anos nesse ritmo, né? E aí no final ainda veio o AB, trabalho de conclusão de curso. E eu achei que não ia passar, não ia, achei que ia morrer esse ano, mas passei. E isso me fez acreditar que eu poderia viver de acordo com um ritmo que não deveria ser alimentado. Logo depois que casei, que me formei e casei, o ritmo, né, era intenso. Então, me formei em janeiro, casei em março, ou melhor, em abril, né? Então, assim, a gente parece que vivia como se o mundo fosse acabar sempre amanhã, né? E aí, enquanto cursava teologia, decidi ainda abrir um escritório de advocacia, né? E história do zero. Então, do organizar o escritório, captar clientes, fazer sustentação oral no tribunal, escrever uma petição, eu fazia tudo, né? Mais uma aventura que me fez não justificar, ou melhor, me fez justificar o não descanso. Pouco tempo depois, a gente descobriu que Malu estava a caminho, no primeiro ano de casado, né? Sem muito planejamento. E agora, como encontrar espaço para descanso com a criança vindo, né? É o cenário perfeito para você dizer, não posso descansar, eu tenho filhos, né? Enquanto tudo isso acontecia, irmão, eu chegava perto de eu concluir o seminário, minha responsabilidade na igreja só aumentava. Minha semana era dedicada às petições, e os finais de semana aos sermões. Fui ordenado ao ministério pastoral, isso em 2019. E mais do que nunca, passei a justificar, né, que o não descanso era razoável, porque aconselhamentos, sermões, funerais, enfermos, preparar aulas. E aí vem para você estar achando que está tranquilo, né? Mas aí vem a plantação da nova vida em Boa Viagem. Em ano de 2021, alguns já acompanharam isso de perto, né? E ainda a Zoe, ambas nascendo praticamente do zero. E diante de um cenário como esse, irmãos, missões tão nobres, descansar parecia algo cada vez mais distante, inviável, e eu vou usar as palavras cirúrgicas, parecia egoísta. Parecia ser algo egoísta, onde se haviam tantas responsabilidades.
E durante mais de 10 anos, meus irmãos, foi assim que eu pensei. Vivi como discípulo de Jesus em muitas áreas, porém não na área do descanso. E eu falo isso com pesar, né? Falo como uma forma de humildemente reconhecer, né, diante dos meus irmãos, que também são ovelhas, que este caminho não é bíblico, né? Nos últimos meses, o Senhor tem me confrontado pela sua palavra, mas não apenas por ela, porque eu já tinha acesso à Bíblia, mas eu me fechei a ela nesse sentido, mas por conversas e por circunstâncias que é preciso vivermos de modo diferente. Eu preciso viver de modo diferente. Mas eu não estou falando isso hoje aqui, se voltando para mim. O que Deus tem falado comigo, eu tenho tratado com Ele. Eu estou trazendo meu testemunho aqui para que vocês possam entender que eu também luto contra isso. Mas eu estou trazendo isso aqui hoje para você entender o que Deus quer falar com você nesse sentido. Um modo diferente, irmãos, de viver, porém não novo. Porque diferente para a sociedade atual, com certeza é. Porque nós vivemos, como disse um filósofo coreano, que escreveu um livro chamado A Sociedade do Cansaço, onde ele descreveu a nossa sociedade como a sociedade que, diferentemente de todas as outras, se acostumou, se amoldou ao padrão de viver cansados, achando que isso é uma virtude. Porém, na história do povo de Deus, o Senhor já estabeleceu desde a fundação do mundo, e eu vou voltar para esse texto daqui a pouco, desde Gênesis no capítulo 2, um padrão distinto para o seu povo. Na verdade, um padrão distinto para a criação, que para o seu povo se revela de um modo específico e intencional. Prática que foi adotada pelo próprio Deus na criação em Gênesis 2, mas que a gente vê se alongar para o povo de Deus na própria antiga aliança. Leia comigo Êxodo no capítulo 20, a partir do versículo 8. Esse é o quarto mandamento. A gente está lendo o terceiro mandamento todo domingo aqui, nesse mês de abril. No mês de maio nós vamos ler sempre o quarto mandamento, que é exatamente esse que a gente vai ler aqui. Êxodo capítulo 20, dos versículos 8 ao 11. Se a gente tiver a imagem aqui, eu vou pedir para colocar para a gente ler junto. Lembre-se do dia de sábado, para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Em Deuteronômio, no capítulo 5, quando é renovada a aliança e os 10 mandamentos, às vésperas da entrada na terra prometida, o Senhor, mais uma vez, ensina basicamente o mesmo texto. Você pode ler com mais calma, em Deuteronômio capítulo 5, versículos 12 a 15. O fato, irmãos, é que a prática do descanso semanal, conhecida também como sabático, né, que vem dessa palavra descanso. Quando você ouve a palavra Shabá, ela é uma palavra que traduzida significa descanso do hebraico. Ela carrega uma vasta literatura nas escrituras e, ao mesmo tempo, carrega uma grande polêmica por trás dele. Né? Não apenas em nossos dias, mas durante toda a história da igreja. E eu quero aqui primeiro dizer claramente que eu não pretendo trazer nada novo nesse sermão à luz da história da igreja. Pelo contrário, a posição que eu pretendo trazer aqui para os irmãos é a posição que os principais teólogos, se a gente puder dizer assim, da igreja, ao longo da história da igreja, assumiram sobre o Shabá. Porém, pode ser uma posição ou um assunto novo para você, porque para muitos, talvez nunca tenham ouvido sobre esse assunto de uma maneira específica. Mas à luz da história da igreja, à luz da palavra de Deus especialmente, é fácil percebermos, irmãos, que não é correta, não é ortodoxa, por exemplo, a posição adotada pelos adventistas do 7º dia, na qual eles simplesmente transformaram e aplicaram integralmente a prática do Shabá
a nós enquanto cristãos. E eu vou mostrar para vocês o porquê não é. Mas eu já quero defender isso aqui, deixar claro que nós entendemos que existe um papel do Shabá, porém não necessariamente do modo como os adventistas do sétimo dia defendem. E eu vou falar um pouco sobre isso. Mas antes de entrar nesse ponto especificamente, eu queria trazer algumas linhas gerais sobre a relação da igreja com o sábado ao longo da história e ao longo da revelação bíblica. Primeira coisa que você precisa entender aqui. O sábado, enquanto um rito religioso cerimonial que era praticado pelos judeus enquanto religião judaica, ele foi claramente abolido na fé cristã. Primeiro ponto. O time apostólico e, consequentemente, os cristãos entenderam que a prática do Shabá não poderia ser exigida dos cristãos tal qual, ou seja, de maneira exatamente igual, era experimentada pelos judeus na Antiga Aliança. Esse é o primeiro ponto. Daí a gente vê versículos como Colossenses capítulo 2, versículo 16. Abra comigo. E tem esse versículo aí de maneira muito clara, né? na sua Bíblia. Versículos 16 e 17. O apóstolo Paulo está tratando de problemas ligados aos judaizantes dentro da igreja. E ele diz assim: portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então, claramente, o apóstolo Paulo ele mostra que existe um aspecto cerimonial do sábado. Existia dentro da dinâmica do sábado na lei mosaica um aspecto que servia apenas a apontar para Cristo. Do mesmo modo que vários elementos da lei e da prática judaica serviam para apontar para o propósito maior da lei, que era apontar para Cristo. Então, essa é a primeira coisa fundamental. Vamos chegar na aplicação do Shabá para nós em nossos dias, mas a primeira coisa que você precisa entender é que nós não praticamos o Shabá tal qual os judeus praticavam, que é basicamente como os adventistas do sétimo dia importaram para a sua prática hoje. Amém? Primeira coisa. Segunda coisa, irmãos, o sábado tinha como principal propósito, como o próprio apóstolo Paulo nos mostra nesse versículo, nos apontar para a nossa necessidade de descanso espiritual, que somente poderia ser encontrado em Cristo. Não apenas esse objetivo, mas esse era o grande propósito do sábado. Na verdade, é o grande propósito da lei e é o grande propósito das Escrituras, é nos levar a Cristo. E o sábado, portanto, entra nessa linha de produção, nesse propósito. É por isso que o Senhor Jesus, quando questionado sobre o fato de ele estar comendo e colhendo espigas no sábado, nos evangelhos, ele olha e responde para aqueles que o questionavam, dizendo: eu sou o Senhor do sábado. Em outras palavras, ele diz assim: o sábado não foi feito, não foi o sábado que me fez, mas eu que fiz o sábado. Portanto, ele vem e mostra que o sábado ele estava dentro de um alvo e não que ele era um fim em si mesmo. O grande alvo de toda a palavra de Deus, de toda a lei, de todos os profetas, é nós olharmos em última instância para Cristo. Mas vamos lá, tem mais coisa para a gente construir um raciocínio. Terceiro lugar, desde o início da igreja, irmãos, se você olha a literatura da história da igreja, e tem um livro que se chama O Desenvolvimento do Domingo, se eu não me engano, de Justo Gonzalez, onde ele fala sobre justamente o desenvolvimento do domingo, como o domingo acabou se tornando um novo sábado, e ele explica os erros e acertos também nesse raciocínio, mas ele mostra de uma maneira muito clara que os cristãos, desde o início da história da igreja, desde os primeiras décadas, eles se reuniam no primeiro dia da semana para partir o pão, ou seja, para cultuar. Por que eles fizeram isso, especialmente ao domingo? Por conta da ressurreição de Jesus. Claramente, aquela dinâmica da ressurreição os impactou. Tanto é que Jesus ressuscita no domingo, Jesus aparece para os apóstolos visivelmente num domingo, e no outro domingo ele aparece. Então, Jesus inaugura uma espécie de nova criação. Se o sábado era o sétimo dia, o domingo se torna o primeiro dia da criação. Se a lei veio preparar
o mundo para Cristo e Cristo se tornou a nova criação, o sábado e domingo ganharam essa nova correlação entre eles. E o domingo, portanto, representava a nova criação em Cristo Jesus. O último dia da semana sendo sucedido agora pelo primeiro e nos apontando Cristo como primogênito sobre tudo e sobre todos. Então é por isso que eles se reuniam aos domingos. E como os judeus contavam, irmãos, presta atenção aqui, que os dias começavam e terminavam no pôr do sol, e a maioria dos crentes eram judeus convertidos, quando é que o culto normalmente acontecia? No sábado à noite pra gente. Abra sua Bíblia em Atos 20, versículos 7 a 9. No primeiro dia da semana, domingo, porém, para os judeus, o domingo começava no que para nós é o sábado à noite. Acompanharam o raciocínio? O sábado que para a gente começa no sábado de manhã, para eles começava no que para nós é sexta à noite. Então, consequentemente, o domingo deles começava no sábado à noite. No primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão para cultuar a ceia do Senhor. No domingo. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Tá vendo? Ninguém venha me importunar por prolongar a mensagem, porque até Paulo prolongou, tá bom? Então aqui a gente prega e é o Senhor quem manda. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Significa que estava o quê? De noite, até porque Paulo prolongou o sermão até a meia-noite. Nunca preguei até a meia-noite, tá vendo como a gente é sensível à igreja. Ele pregou até a meia-noite. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo. Então, uma aplicação aqui, não durma no sermão, porque coisas terríveis podem acontecer com você. Esse é o principal ponto do meu sermão, irmãos. Vamos orar, vamos fechar os olhos e... Irmãos, o que eu quero trazer desse texto aqui é que eles estavam se reunindo no primeiro dia da semana, um domingo. E claramente, à noite, mostrando pra gente que essa reunião ela começou no sábado à noite, traduzindo para nós. E, segundo relatos da história da igreja, muitas vezes eles faziam questão de esticar essa reunião intencionalmente até a meia-noite. Por quê? Porque quando virava meia-noite, continuava sendo domingo para os judeus e já era domingo para os gentios. E ali no domingo eles partilhavam a ceia do Senhor. Veja que coisa bela. Com o tempo isso mudou um pouco. Eles passaram também a se reunir no domingo logo cedo, por volta de 5 horas da manhã. Por quê? Porque o domingo, durante muitos séculos, durante os primeiros séculos, não era feriado, não era dia de descanso como é para nós. Então eles se reuniam domingo de 5 da manhã até umas 7 e depois iam trabalhar. Até que, irmãos, aconteceu mudanças. O número dos gentios aumentou na igreja. Isso é tudo história da igreja, tá? O partir do pão passou a ocorrer nessa mesma noite, né? Só que, como eu disse, agora depois da meia-noite e antes do nascer do sol, para que os gentios fossem contemplados também no domingo. E uma coisa muito importante aqui, fundamental, acompanhe o meu raciocínio. Em nenhum momento desses primeiros séculos houve qualquer associação do descanso sabático do quarto mandamento com a celebração do dia do Senhor no domingo. Presta atenção nisso. Durante os 4 primeiros séculos, muitos judeus continuaram sendo cristãos guardando o sábado, mas cultuando a Deus no dia do Senhor no domingo. Tá tudo isso na história da igreja. Leia esse livro de Justo Gonzalez. Só que aconteceu algo histórico muito importante, gente. Em 321 depois de Cristo, depois que Constantino ele torna a religião cristã não mais perseguida e torna ela tolerável, alguns confundem. Constantino não tornou a religião cristã oficial do império. Isso foi Teodósio depois. Constantino apenas disse assim: não vamos matar os cristãos por eles serem cristãos, deixa eles terem a liberdade. Logo depois que ele faz isso, ele faz um outro decreto, em 321. E nesse decreto, irmãos, ele diz assim: o domingo
vai ser o dia oficial de descanso, tal qual é hoje para nós, um dia que normalmente a maioria das pessoas não trabalham. O que é que isso gerou na prática? Gerou na prática o fato de que, uma vez que os cristãos já cultuavam a Deus no dia do Senhor, e agora o domingo se tornou um dia oficial de descanso, naturalmente na história da igreja, o domingo se tornou o dia no qual o culto e o descanso foram conectados. Mas isso se deu especialmente após a pregação, após a lei de Constantino em 321 depois de Cristo. E foi a partir daí, irmãos, que, por exemplo, o nome que hoje nós conhecemos como domingo passou a carregar inclusive um nome que é muito caro para nós. Mas eu não sei se vocês sabem, mas domingo vem do latim, que é dias dominicus, que é dia do Senhor. Literalmente significa dia do Senhor, do latim. Não são todas as línguas que têm esse privilégio. No inglês, por exemplo, eles ainda usam os dias da semana ligados ao calendário romano. Monday é o dia da lua. Sunday é o dia do sol. E nós temos no nosso calendário o privilégio de ter o nome do dia da semana que nos lembra que esse é o dia do Senhor. Veja que coisa bela, né? Então, irmãos, tendo esclarecido alguns pontos aqui, eu espero que tenha dado para esclarecer. Surge a pergunta que não quer calar. O Shabá tem ou não tem valor mais para o cristão? E aí eu queria dizer que sim, irmãos, tem sim. E eu vou explicar para vocês o porquê. E esse é o principal ponto desse sermão nessa manhã aqui. E é isso que eu queria que você pudesse abrir o seu coração para que o Senhor possa aplicar essa mensagem na sua vida. É que você possa perceber as aplicações do Shabá na nova aliança e, consequentemente, na sua vida hoje. Por quê? Porque existe um erro no raciocínio teológico, na minha opinião, que muitos teólogos argumentam o seguinte: o sábado tratava-se de uma lei cerimonial que foi revogada, vamos dizer assim, na nova aliança. Cristo cumpriu o sábado e, de fato, ele cumpriu, ele é o nosso descanso, e ele, de fato, é o nosso descanso. Portanto, ele não é mais útil para nós. Pois bem, o raciocínio ele começa correto, mas ele conclui de maneira equivocada. Por quê? Porque até onde a gente vai à conclusão de que a observância do Shabá não é para nós tal qual era para o povo de Deus na Antiga Aliança, como uma lei cerimonial, como de fato não é para nós, o raciocínio está certo. Afinal, Cristo cumpriu o sábado e nós não estamos mais debaixo do jugo da lei tal qual os judeus estavam. Porém, o erro, irmão, está na segunda parte dessa frase, quando diz assim: o sábado não é mais útil para nós. Por quê? Creio eu, irmãos, porque quando Deus revela o sábado, não apenas em Êxodo, em Deuteronômio, mas revela em Gênesis capítulo 2, creio eu que se trata de um princípio universal criacional. Por exemplo, de onde a gente extrai o casamento na Bíblia? Gênesis. Princípio criacional universal. Não importa o que os homens digam, casamento sempre vai ser homem e mulher, porque Deus assim o fez, irmãos. Não tem legislação, não tem jurisprudência que mude isso, porque Deus fez assim na criação. Onde é que nós encontramos o princípio do trabalho? Gênesis, capítulos 1 e 2, o mandato cultural, o mandato social estabelecidos em Gênesis. Irmãos, toda a Bíblia é importante, sem dúvida. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. Mas em Gênesis 1 e 2 e 3, que relata a queda, provavelmente nós temos uma das maiores cargas teológicas de informação ali. E é nesse sentido que eu creio que quando a gente vê Deus criando o mundo em 6 dias, mas em um dia ele para tudo, ele cessa o trabalho, ele santifica e abençoa, ele está revelando para nós um padrão importante. E esse padrão é especialmente o padrão de descanso de 1 em cada 7 dias. Eu creio que o caráter cerimonial está mais relacionado ao próprio fato de um dia em específico ser selecionado, e é aqui que eu creio que cai o sábado, não sendo necessariamente um dia exclusivo, o único que se pode descansar. É aqui que eu discordo dos adventistas do sétimo dia, mas creio plenamente, irmãos, que o padrão do descanso de 1 em 7 continua sendo um padrão para uma vida cristã
e uma vida espiritual saudável. Acompanharam o meu raciocínio? Nos primeiros 6 dias, o Senhor subjuga o espaço. Se você parar para pensar, nos 6 primeiros dias, Deus, ele cria literalmente o mundo. Ele vê o espaço criado e ele faz do espaço surgirem coisas novas. Mas no 7º dia, irmãos, ele santifica o tempo. Isso aqui é muito importante. Porque nós, seres humanos, somos tentados a direcionar todos os nossos esforços para o espaço. A gente sempre quer construir. A gente sempre quer conhecer. A gente sempre quer criar. A gente sempre está querendo fazer. E aí o 7º dia, o dia do descanso, o dia do Shabá, ele vem para reorientar a nossa mente para dizer assim: vocês precisam dedicar tempo ao tempo. Vocês precisam entender que o ser humano não é uma máquina de fazer coisas. O ser humano não é uma máquina de construir. O ser humano constrói, o ser humano faz. Mas não é apenas isso. E o 7º dia vem para dizer assim: Deus, no 7º dia, apenas contemplou o tempo, viveu o tempo. Que é uma coisa que nós não somos, muitas vezes, capazes de fazer. Porque nós somos viciados no espaço. E aí o Senhor vem como um modelo para a humanidade. Se Deus, sendo Deus, descansou e cessou o trabalho após concluir sua obra, como nós poderíamos ignorar esse padrão, irmãos? Todo princípio que nós quebramos, um dia, ele também nos quebra. A graça de Deus está aí para ajudar em muita coisa, né? Graças a Deus. Porque senão a gente já estava quebrado quando nascia. Mas nós não podemos ignorar que quando nós quebramos, especialmente sem arrependimento, nós seremos quebrados. E isso não é diferente em relação ao Shabá. Assim como o matrimônio e o trabalho foram instituídos no Éden e tem caráter universal, o cessar do trabalho a cada 7 dias também, irmãos. Portanto, não é que o descanso semanal se tornou desnecessário na nova aliança. O que mudou foi a sua natureza. Deixa de ser um rito cerimonial da lei judaica e se torna um princípio espiritual para uma vida equilibrada. Um autor e teólogo reformado escocês, James Bannerman, ele disse assim: o sábado, conforme no princípio foi imposto ao homem, não fazia parte de algum plano temporário ou local apenas. Foi instituído como dia de descanso semanal, considerando o homem em seu caráter católico, ou seja, universal, e inalterável como criatura de Deus, e não considerando-o como judeu ou gentil, como participante de uma dispensação limitada e transitória. Desse modo, meus irmãos, sem o jugo da lei, é como eu disse, o 7º dia em si deixa de ser o ponto. Não importa se é o sábado, se é o domingo, se é a segunda, mas o que importa é o efetivo cessar do trabalho em um período de 1 em cada 7 dias. Do mesmo modo que guardar o sábado era um ato de fé para o povo de Israel, irmãos, ele continua sendo um ato de fé para nós hoje. Por que um ato de fé? Porque você e eu, o seu coração, ele é tentado a acreditar todos os dias que é você quem faz o mundo girar. Eu sei que se você estudar física, você vai aprender que não. Mas o seu coração acredita nisso. Que sem a sua força envolvida, tudo vai desmoronar. É isso que faz quando você acorda, você ir logo pro WhatsApp. Porque você quer saber como você pode impedir o mundo de parar, de se destruir. E você vai refazer a ordem do caos. O empresário acha que o seu esforço é o que mantém a sua empresa. A mãe acredita que os filhos estão, ou pelo menos deveriam estar, sob o seu controle. Profissionais de saúde são tentados a crer que podem salvar vidas. Pastores podem se iludir achando que podem gerar vida espiritual em alguém. Ou podem livrar pessoas do mal.
Pais de família se atemorizam ao crer que a sua casa depende única e exclusivamente deles. E o Shabá vem, irmãos, para colocar essas falsas crenças no seu devido lugar. Quando a gente consegue, ou pelo menos busca, parar e cessar o trabalho em 1 em cada 7 dias, o Senhor reorienta o nosso coração. O Senhor remodela a nossa natureza, que é viciada no espaço, mas que não sabe lidar com o tempo. E o cessar do trabalho lembra que o mundo foi criado por Deus. Em 6 dias ele fez todas as coisas. E no 7º ele descansou. E se ele criou o mundo, ele pode sustentar o mundo sem mim, sem você. Sem eu e sem você. Ele pode fazer isso. E ele não apenas pode, mas ele faz isso. Ele realiza isso. Independentemente de nós. 6 dias na semana, disse um judeu, que talvez tenham muito a nos ensinar sobre o Shabá. Não sobre os pormenores da lei, mas sobre como praticá-lo. Mas um judeu chamado Abraham Joshua Heschel disse o seguinte: 6 dias na semana, nós lutamos com o mundo. Não é essa experiência que a gente vivencia? Lutamos com o mundo. Ele não poderia definir melhor, irmãos, o que é a experiência do homem debaixo do sol. Lutar com o mundo. No Shabá, nós nos preocupamos com a semente da eternidade plantada na alma. 6 dias na semana procuramos dominar o mundo. E no 7º dia nós tentamos dominar o eu. Eu vou ler de novo. 6 dias procuramos dominar o mundo. Mas no 7º dia nós tentamos dominar o eu. Portanto, o verdadeiro propósito do Shabá não é nos aprisionar num rito religioso, onde a gente fica olhando para o relógio e medindo ali o cronômetro. Mas é nos lembrar que nós não estamos e nunca estaremos no controle das nossas vidas. Nunca estaremos no controle pleno das nossas famílias. Nunca estaremos no controle das nossas empresas. Nunca estaremos no controle dos nossos trabalhos. Nunca estaremos no controle da nossa saúde. Hoje de manhã falei com o Ricardo, e aí, meu irmão, tudo em paz, tudo em paz. Só tô triste com a notícia. Ontem, uma jovem de 28 anos, quando cheguei, acordei hoje de manhã, recebi a notícia que ela foi comer um espetinho. Quando chegou em casa, estava se sentindo um pouquinho mal, faleceu. Provavelmente coração. A gente precisa ouvir coisas como essa para lembrar que nós não estamos no controle. Mas o sábado ele vem toda semana, ou 1 em cada 7 dias vem toda semana para nos lembrar e dizer assim: Senhor, eu não estou no controle mesmo, está aqui nas tuas mãos. Cessei, parei. Desliguei o telefone, desconectei do trabalho, deleguei o que eu podia delegar e está aqui nas tuas mãos. A chave da minha vida está aqui. Por isso, irmãos, após trabalharmos com dedicação por 6 dias, porque é um parênteses importante, tudo que eu estou falando aqui não é sobre preguiça, porque se você olhar a proporção é 6-1, não 1-6. Não é 6 dias de descanso e 1 de trabalho. Perceba que, por outro lado, isso pode ser uma aplicação para os preguiçosos, porque a geração da gente está querendo sextar na quarta-feira. Não é verdade? Então, assim, não. É 6 dias. 6 dias de trabalho para que se cesse o trabalho. Podemos descansar, irmãos, depois de trabalhar 6 dias. Podemos descansar nosso corpo e alma plenamente por 1 dia na confiança de que o Senhor é quem cuida de nós e dirige a nossa vida. Você lembra quando o povo está no deserto? E lá no deserto, eles são alimentados pelo maná. Um tipo de pão, um tipo de carne, uma comida lá. Tem até coentro ali no meio, tem umas coisas diferentes, mas enfim, é uma comida básica ali que Deus fez para eles, que alimentava eles plenamente. E Deus envia o maná todo dia. Todo dia o maná chegava. E tinha um detalhe: não adiantava guardar o maná para outro dia. O maná só valia para aquele dia, com exceção do maná da sexta-feira.
porque Deus havia ordenado o cessar do trabalho. Então, se eles recebessem em dobro na sexta, como recebiam, excepcionalmente, aquele em dobro ali duraria para o sábado. É uma prova viva para nós, irmãos, que enquanto nós descansamos em Deus, Ele cuida de nós. Enquanto nós descansamos segundo aquilo que Ele propõe para nós, Ele providencia aquilo que nós precisamos. Portanto, assim como o cessar de trabalho proporcionava descanso para o corpo no sábado, Ele também proporcionava descanso para a alma, na medida em que nós não apenas somos revigorados fisicamente, nós somos lembrados que esse é um propósito e é uma disciplina espiritual. Se você sair daqui apenas pensando sobre uma ótica física do seu corpo, você vai ter saído com essa percepção do Shabá pela metade. Porque o Shabá vem para renovar corpo e espírito. O homem é feito de corpo e espírito. Nós cremos nessa dualidade, corpo e espírito. Não como se elas estivessem em confronto ou fossem um contra o outro, como Platão acreditava, mas como complementares e ambos formando o homem, um ser integral. Irmãos, de maneira prática, eu quero caminhar aqui para o fim, dizendo de uma maneira muito objetiva que tudo que a gente está falando aqui nos leva, nos conduz aqui a um convite, a uma prática. Mas uma prática que precisa ser intencional. Que prática é essa? A prática do descanso sabático. Ou seja, o cessar o trabalho pelo período de 24 horas de um dia a cada 7 dias. O objetivo é renovar o nosso corpo, mas renovar a nossa alma, colocando toda a nossa vida sob a perspectiva do governo de Deus. E essa é a forma mais contundente, mais clara, mais incisiva, irmãos, de nós resistirmos ao culto, ao nosso eu que nós carregamos, ao nosso falso senso de grandeza, às nossas ambições idólatras e à nossa ansiedade. Nós vivemos na era da ansiedade. E eu não quero simplificar a ansiedade aqui. Mas, sem dúvidas, se nós efetivamente cessássemos o trabalho, efetivamente, de 1 a cada 7 dias, e consagrássemos isso ao Senhor, nós já estaríamos dando um grande passo para trabalhar a ansiedade no nosso coração. Não é por acaso, irmãos, que o quarto mandamento, que fala sobre o Shabá, se encontre entre os imperativos dos 3 primeiros mandamentos. Nós estamos lendo os 3 primeiros mandamentos aqui. E todos eles falam sobre o quê? A relação do homem com Deus. A partir do 5º, nós vemos a relação do homem com o homem. E no 4º mandamento, nós vemos o imperativo do descanso. É como se esse fosse o elo que conecta a relação do homem com Deus e a relação do homem com o homem. Quando isso se deturpa na nossa vida, todas as outras coisas serão de algum modo afetadas, serão confusas, e a gente vai se perder no tempo e no espaço. Portanto, irmãos, eu quero realmente concluir, caminhar para o fim aqui, fazendo algumas aplicações, dizendo para você assim, o seu coração ele vai tentar lhe enganar. Talvez esteja tentando fazer agora. Dizendo assim para você, mas o pastor não sabe a sua realidade. Ele não sabe que isso é impossível. Não sabe que não funciona na sua realidade. E é por isso que eu comecei falando um pouquinho do meu testemunho. Porque eu quero dizer que isso também é uma tentação para mim, acreditar que isso não é possível. Mas isso é um engano da mente, da carne e de Satanás. Porque Deus disse que era possível. E o próprio Deus fez. Então, irmãos, nós não podemos dar margem. E você não deveria sair daqui dizendo, eu vou pensar sobre isso depois. Você deveria pensar sobre isso agora. Você deveria sair daqui com um compromisso hoje, dizendo assim, como é que eu vou organizar a minha vida para que eu tenha um período ali de um dia onde eu cesso o trabalho?
Porque, irmãos, a conta sempre chega. E uma frase de um pastor que faleceu aos 29 anos, Robert McChain, ele disse assim: Deus me deu um cavalo. Olha o que ele falou, crianças. Lorena, Estezinha, Malu. Olha o que o pastor falou. Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Imagina o pastor ganhando um cavalo e uma mensagem. Vamos ver. A mensagem é para quê? O que é que faz com a mensagem? A gente prega, né? A gente anuncia. E aí ele diz assim: eu matei o cavalo e agora não posso levar a mensagem. Isso pode estar acontecendo com nós, irmãos. Deus nos deu os dons, talentos, capacidades. E a gente pode estar matando o cavalo pela falta do cuidado conosco. Esse homem morreu aos 29 anos. E nos seus últimos dias ele proferiu essas mensagens. Quando ele percebeu, ele falou essa frase, quando ele percebeu que a falta de cuidado com a sua saúde o estava conduzindo a morrer precocemente. Irmãos, nós não precisamos esperar chegar ao infarto, o AVC, a depressão, a obesidade, o burnout, a diabetes, para a gente reorganizar a nossa vida. Amém? Eu sei que isso aqui tem vários outros temas, né? Teria que falar de alimentação, de exercício físico. Mas vamos começar por onde Deus começa. Deus começa pelo descanso de 1 em cada 7. Vamos começar pela ordem de Deus. Não espere pelas férias de 30 dias seguidos, porque talvez isso nunca chegue. E não está na Bíblia que você tem que tirar férias de 30 dias seguidos. Isso está na CLT. O que a Bíblia fala é sobre o descanso de 1 em cada 7 dias. Vamos começar pela Bíblia, porque talvez o descanso de 30 dias nunca vá chegar. E é provável que se você tire 30 dias, você vai voltar dizendo: poxa, já estava cansativo essas férias. Não é verdade? Então, irmãos, comece pelo descanso sabático e persevere nele. De maneira muito prática, avalie sua rotina, escolha um dia fixo por semana para acessar o trabalho. Aí você diz: mais uma vez, né? Eu sei que tem muita gente com filho aqui. Você diz assim: mas com filho pequeno não tem como ter descanso. É verdade, mas é mentira. Irmãos, esse raciocínio você pode aplicar a qualquer coisa. Você vai aplicar a sua empresa, você vai aplicar a tudo. Suas posses, seus bens. Eu sei que com filhos é mais tangível, né? Mas o que é que eu quero dizer? Você vai pensar assim: não dá para parar sendo dono de uma empresa. Não dá para parar até eu passar no vestibular. Não dá para parar até eu terminar a faculdade. Não dá para eu parar até eu passar na residência. Aí você não para nada e aí vem o infarto. Aí você diz: eu devia ter parado, né? Não vou parar até eu criar meus filhos. Aí pronto, aí a vida acabou. E você não viveu o Shabá. Irmãos, esse raciocínio ele parece inofensivo, parece uma pessoa que é muito proativa, mas ele é cheio de presunção, cheio de ansiedade, cheio de orgulho, irmãos. É como se a gente dissesse, a gente está dizendo quando a gente diz isso, que a gente sabe mais do que Deus. Porque é Deus que estabeleceu esse padrão. Então você está dizendo: eu sei mais do que Deus. Se eu fosse criar o mundo, eu criava num padrão de 1 para 30. Tava bom descansar 1 em cada 30 dias. Não tava bom? Portanto, meu irmão, não adie essa decisão. Organize sua vida, organize sua agenda, organize seu trabalho, organize a sua família. Você vai continuar almoçando e jantando no Shabá. Mas nesse dia você pode, de repente, comprar descartáveis nesse dia. Você já elimina a louça. Mas aí é só no... Aí não, mas amém, glória a Deus. Mas aí é só no sabático também, senão a gente vai entrar na cultura de... Senão a gente vai entrar na cultura de fast food, né? Mas no sabático, compra... De preferência, se você puder, faz a comida antes. Ou então compra comida se você tiver condições nesse dia, né? Compra na cantina. Não tem cantina hoje? Compra na cantina, né? Você vai continuar cuidando do seu filho no sabático. Você não vai deixar seu filho morrer porque é sábado. Mas nesse dia, presta atenção. O principal objetivo é literalmente não deixar seu filho morrer. Se você foi dar banho nele e viu: eita, tem um negócio aqui de saúde, eu vou ligar para marcar o médico. Não marca o médico no outro dia. Agora, se ele estiver morrendo, você leva no médico, né? Mas se não for vida ou morte, deixa para outro dia.
é isso que o sábado ele quer trazer como princípio. Adia o que é adiável, o que não é adiável, que é vida e morte. Eu não vou deixar. Jesus falou: vou deixar de curar no sábado, de jeito nenhum. Vou curar, vou fazer o bem. Mas aquilo que é adiável, adia. Deixa para depois, porque sempre vai ter alguma coisa para fazer. O banho caprichado que você pode dar, dá no outro dia, no domingo não. Só bota debaixo do chuveiro, depois tira, passa a toalha e bota a roupa, só para não ficar com suor. A tarefa de casa atrasada faz no outro dia. Amém? Irmãos, para concluir aqui, eu não tenho condições de praticar o sabático no domingo, por um motivo óbvio. Eu tô aqui, minha cabeça tá, né, eu não consigo descansar aqui. Eu tô, né, pregando, tô aqui. Então, meu sabático é outro dia. E nós conversamos em casa e a gente vai virar judeu. O nosso sabático é de sexta à tarde até o sábado à tarde, que foi o que melhor casou na nossa agenda, né? Mas não é porque eu virei judeu, não. É só uma piada, tá? Pra vocês não ficarem nervosos. Mas é porque foi o que ficou melhor. E por cautela, vai que eles estão certos, né? Então eu já tô praticando. Brincadeira, isso aí não. Isso aí é outra piada, outra piada. Mas no seu caso, se você tem condições, pratique o sabático no domingo. Como é a prática da história da igreja? Junte o sabático com o dia de culto ao Senhor. Eu mostrei para vocês que a igreja durante muito tempo não associou as duas coisas. Mas não tem problema de associar as duas coisas. Pelo contrário, é um grande privilégio. Você vai descansar a sua alma, seu corpo e vai cultuar a Deus. Então, se você puder, faça isso no domingo. E eu queria deixar aqui uma aplicação bem prática antes de terminar. Aplicação bem prática para a nossa igreja. Talvez isso não se aplique a todas as igrejas, mas se você é membro dessa igreja, comece o seu Shabá no sábado à noite. Não ache que o domingo começa no domingo de 8 da manhã. Você precisa preparar sua alma antes. Você precisa, de repente, uma dica, faz um jantar em família todo sábado à noite. Marca a sua casa com esse ritmo. Foi o que a gente combinou lá em casa. Sexta-noite é o dia que a gente vai sentar com a família e vai preparar uma mesa posta, né? Que teve vai fazer uma mesa posta, né? E vai cultuar e celebrar a Deus em descanso ali. Irmãos, eu vou desligar o meu celular nesse dia. Se vocês tiverem urgência, fala com Tati. Ela tem mais. Não, ela vai falar comigo. Não entendam. Ela vai me falar se for urgência. Morreu alguém, eu vou fazer o seu sepultamento no sábado. Eu faço o sepultamento. Mas o que eu quero dizer é, ela tem mais maturidade para lidar com o celular do que eu tenho. Então eu disse para ela, tu fica com o teu celular ligado, eu vou deixar o meu ali no canto. E se precisar, você fala com ela. Agora, se você for ligar para perguntar se Adão tinha umbigo ou não tinha umbigo, pergunte no domingo, certo? Perguntar quando Jesus vai voltar, e você pergunta no domingo, na segunda, na terça, na quarta, mas da sexta para o sábado. Aí você entende que eu vou estar buscando praticar o Shabá. Amém, irmãos? Amém. E você tente praticar no sábado. Comece no sábado, até porque, irmãos, domingo à noite já é normalmente um dia de trabalho. Você já deveria estar planejando a sua semana. A semana não começa na segunda, começa no domingo à noite. Então não deixe para planejar a sua semana na segunda de manhã. Chega em casa, além de organizar as bolsas, tudo, planeje o que é que eu vou fazer essa semana, qual é a minha agenda, como é que eu vou incluir minha igreja na agenda essa semana. Então você deixa como dica, como inspiração, pratique o seu Shabá do sábado à noite até o domingo à noite. Eu creio que o Senhor vai abençoar sua vida dessa maneira. E eu concluo, irmãos. Eu não posso concluir sem falar isso. Eu peço sua atenção. Eu não posso deixar de falar. Tudo isso que a gente está falando aqui é sobre tentar viver um pouquinho melhor. Isso não vai salvar a sua vida. Você vai viver um pouco melhor. Vai viver bem melhor, talvez, se você praticar isso. Mas eu não posso deixar de nos lembrar nessa manhã aqui. Não posso. Que todo o princípio do Shabá,
além de nos ajudar a viver um pouco melhor, tem como grande propósito nos fazer encontrar paz e descanso em Cristo. Cristo é o nosso sábado. Cristo é o nosso sábado. Você poderia guardar sábado, domingo, segunda, terça, mas você nunca teria paz enquanto a sua alma não repousar em Cristo. Se você está aqui, não é um discípulo de Jesus, saiba que você pode descansar um em cada 7. Você pode se alimentar super bem. Você pode ser milionário. Você nunca vai ter paz se você não estiver descansando em Cristo, na obra de Cristo, na morte e ressurreição de Cristo. Ele morreu para que nós pudéssemos viver. Essa viagem que eu fiz agora, eu fiquei hospedado na casa de um amigo meu. Nós ficamos. E ele está morando em Alphaville, em São Paulo. E vocês sabem que Alphaville é um dos lugares onde está a maior concentração de milionários do Brasil. E, irmãos, eu vi coisas lá que só me lembram o quanto as pessoas são miseráveis sem Cristo. Podem ter tudo, mas se não tiverem Cristo, não tem nada. Meu amigo disse que dia sim, dia não, tem carro da Polícia Federal, do Narcóticos lá dentro, do Alphaville. O dia que ele sai de manhã para correr, é um carro da Polícia Federal. Ou seja, pessoas viciadas nas drogas, sendo os maiores milionários do Brasil. Eu fui visitar uma casa de um rapaz lá que mora lá no condomínio dele, uma reunião que ele precisou fazer, eu fui acompanhá-lo. E a casa tinha 1.500 metros quadrados. Ele falou pra gente que o aluguel que ele pagava da casa, ele quer comprar, mas que queria testar, e que pagava 75 mil reais de aluguel. Uma casa que tinha 6 salas. E no meio daquela conversa, irmãos, o que a gente ouviu daquele homem ali foi que ele era um homem cansado. Todo mundo achava que ele conquistar aquilo traria felicidade para ele, traria descanso, traria paz. Mas ele simplesmente dizia, rapaz, é muito difícil, tem muitas empresas, são centenas de pessoas que dependem de mim, eu não consigo dormir direito, porque eu sei que se alguma coisa der errado eu vou afetar centenas de famílias. E isso só me lembrou, irmãos, que só existe descanso em Cristo. O dinheiro não compra descanso, pelo contrário, Salomão já disse, ele pode ser mais enfadonho, muitas vezes. Somente é possível em Cristo ter paz e finalmente descansar. Esse homem ele precisava ouvir de Cristo. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Cristo é o nosso descanso, irmãos. Cristo é o nosso descanso. Quando a gente crê em Jesus de todo o nosso coração, quando a gente deposita tudo que a gente tem nas mãos de Cristo, coloca aos seus pés, se joga na sua presença e a gente clama por Jesus, é somente aí que a gente pode encontrar descanso para a nossa alma. Ele não é apenas o Senhor do sábado, ele é o príncipe da paz. E por isso ele é o nosso sábado e ele é a nossa paz. E os seguidores de Cristo recebem não apenas descanso de 1 a cada 7, mas recebem descanso espiritual 24/7. A vida inteira de um discípulo de Jesus é, ou deveria ser, um descanso sabático. E assim, irmãos, vai ser por toda a eternidade. O que é a eternidade senão o grande descanso sabático? Não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Apenas o descanso alegre na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que nós descansemos pela graça de Deus no nosso Salvador Jesus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus e Pai,
Nós não sabemos, Senhor, fazer isso. É impossível para nós. Após a queda, nós somos uma máquina de trabalhar. Somos uma máquina de ocupar o espaço. Nós nos viciamos, Senhor, naquilo que nós podemos fazer. Mas o Senhor nos ensinou que é possível ter uma vida um pouco melhor aqui, se nós descansarmos fielmente, de 1 em cada 7 dias. Mas o Senhor nos ensinou especialmente por meio do Teu Filho, que nós podemos descansar definitivamente para todo sempre, se nós nos lançarmos aos pés do Senhor Jesus. Nos ensina, Pai, porque a nossa alma não sabe fazer isso. O nosso DNA, a nossa natureza, ela é contrária a isso. Por isso nos ensina. Aqueles que precisam se lançar a Cristo, que precisam se arrepender dos seus pecados, que precisam confiar em Jesus, que assim sejam alcançados pela Tua graça nessa manhã. Que o Senhor opere salvação, operando o verdadeiro descanso sabático no coração daqueles que aqui ainda não te conhecem, em nome de Jesus. Que esse coração possa dizer sim para Cristo, que esse coração possa afirmar dentro de si, com a sua boca, confessar que Jesus é o Senhor e Salvador, e assim encontrar um descanso que o homem não explica. Faz essa obra, Pai. Opera, Senhor, pelo Teu Espírito. Assim como eu também te oro, peço a Ti, Senhor, pelas Tuas misericórdias, ensina o Teu povo, em primeiro lugar, a descansar melhor nessa vida. Porque, na verdade, não é apenas sobre um descanso físico. Isso revela sobre como nós estamos nos relacionando com o Senhor. O quanto a nossa fé está firmada de fato. O quanto o nosso coração está firme de fato. O quanto a nossa ansiedade tem nos tomado ou não. Portanto, toma o nosso coração, Senhor, e nos ensina a descansar em Ti todos os dias. Porque, na verdade, Pai, essa é a grande preparação para a eternidade. É viver um descanso pleno, alegre e definitivo, para todo sempre na Tua presença. Por isso nos ensina, desde o menor até o mais velho, até o mais recém-convertido, até aquele, Pai, que já teve mais experiências com o Senhor e que mais conhece da Tua palavra. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que nós alcancemos um coração sábio. É o que eu te peço, Pai, e oro em nome de Jesus. E toda a igreja possa dizer amém. Você pode ficar de pé.